Com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas na Liga das Nações, a mais recente a acontecer no domingo contra a Dinamarca, a equipa nacional de França vai para o Mundial de Futebol do Qatar, com um palmarés pesado que está a inquietar os adeptos gauleses. Se, por um lado, a França tem nas suas fileiras alguns dos melhores jogadores do mundo, como Karim Benzema, do Real Madrid, ou Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, a equipa parece ainda não ter encontrado a fórmula certa em campo, levando jornalistas e adeptos a questionarem a gestão do treinador Didier Deschamps. Fora do campo, várias polémicas têm ensombrado os jogadores franceses, como o caso de Paul Pogba, chantageado pelo irmão, a prisão e julgamento de Benjamin Mendy no Reino Unido por violências sexuais contra várias mulheres e, mais recentemente, a recusa de Mbappé de se fazer fotografar com a equipa de França, que levou a Federação Francesa a prometer rever como difunde a imagem dos seus jogadores entre os patrocinadores. Em entrevista à RFI, o jornalista franco-português Éric Mendes diz que a equipa está a ter dificuldades em se renovar e que a presença na Copa do Mundo no Qatar pode mesmo vir a ser uma decepção. Quando falamos da equipa de França, sobretudo quando é o campeão em título desta Liga das Nações e que a França acaba só com uma vitória, 2 empates, assim, é péssimo de ver assim uma exibição, até propriamente assim em termos não só de resultados, até em termos do jogo e no campo. Vê-se bem que a França estava com muitas dificuldades, não sei se por o facto das nações estar espalhada assim em momentos do calendário um pouco, quando está o cansaço do fim de uma temporada, logo quando estamos numa preparação para uma Copa do Mundo que aparece no mês de novembro e dezembro. Não sei quais são as razões, mas bom, lá está. Sei que a França, em termos de jogo, não foi capaz de mostrar uma boa cara, uma cara até de uma equipe campeã do mundo. Não vou dizer que é um fracasso, um desastre, mas acho que é uma decepção de ver esta França a este nível, quando há jogadores como o Mbappé, como o Tchouaméni, que está no Real Madrid, quando há grandes jogadores em campos. E claro que depois de ver esta França aí estou mais frustrado. O que é que não está a resultar? Depois de um título mundial é sempre complicado de talvez de encaixar, e até podemos ver o espelho com Portugal, que é depois do título campeão da Europa. É muito complicado depois de ser autocrítico sobre o seu jogo, sobre o facto de talvez de pensar mudar jogadores que talvez já não estão ao nível. Mesmo se a França tem esta sorte de ter um jogador como o Kylian Mbappé, que é jovem, que ainda tem muito pela frente, mas lá está, acho que faltou esta transição entre jogadores mais velhos, que estavam talvez numa fase um pouco mais complicada, e até o Antoine Griezmann para ser o talismã e representar assim este fator, e saber que passar de uma geração a outra, quando esta geração ganhou, é muito complicado. No passado, a França já aconteceu isto, sobretudo em 2002, depois de 98, o primeiro título mundial. Foi muito difícil para a equipa de França saber injetar e buscar talvez novos talentos capazes também de responder à exigência de uma equipa campeã do mundo. E a França, deste facto, eu acho que está na mesma situação, e até estou a ver assim, mesmo se o Benzema, em princípio, vai voltar e vai ser um Benzema poderoso, que é o melhor jogador do Real Madrid e talvez futuro Ballon d'Or. Eu acho que a França tem que ir buscar assim mais jogadores e os talentos a encaixar num projeto de jogo, e este projeto de jogo também não existe na equipa de França, e vamos ver o que será no Mundial. Vai ser complicado, vai ser muito complicado pela França, mas o facto de não saber ir buscar assim, de mudar de geração, é algo que é um ponto importante. Tivemos, penso, uma lista de 14, 15 jogadores lesionados. Isso tem um impacto. Sim, claro que 15 jogadores é a metade de um plantel, é a metade de um grupo que talvez já estava nas contas para ir ao Mundial. Por isso, talvez o grupo que jogou desta forma a Áustria e o Dinamarca não vai ser o mesmo que vai se representar no Qatar. Por isso, é claro que 15 lesões acho que é algo que nunca viu também na minha carreira profissional. A França tem que ter justamente, mesmo assim não está um jogador ou outro, tem que haver esta sequência, esta reserva de jogadores que permita ter uma exigência a mais, que permite justamente de continuar a ter um alto nível. Porque se falamos logo do Dinamarca ontem que ganhou, não é uma equipa que tem 30 jogadores de alto nível. Mesmo, lá está, é uma equipa que consegue pelo menos ter uma média de jogo, uma média de uma exigência que permite, é uma equipa de França. E a França tem que mostrar uma outra cara, uma outra exigência que também passe pelo jogo. E o Didier Deschamps, que é um pragmático, não tem esta capacidade talvez de impor um jogo, uma ideia de jogo, não passa só para ver um jogador fazer uma diferença como o Mbappé foi capaz frente à Áustria. Não é só isto o futebol, é outras coisas, e por isso a França tem que se fazer autocrítica, tem que ver as coisas que não vão, e só falamos agora das lesões, mas o facto também de estar numa federação que está a viver momentos difíceis e até terríveis, não só as histórias dos propriamente jogadores fora do campo. A Federação também já não é um exemplo nesse aspecto, e acho que tudo faz-me dizer que não vai ser uma boa, não vai ter esta capacidade de revolução antes do Mundial.
Eu ia falar exatamente disso, ou seja, uma coisa é o campo, outra coisa é fora do campo, e fora do campo também tem havido muitas polémicas. Temos então a questão da imagem, do marketing de Kylian Mbappé, que está a levar a Federação a repensar como é que utiliza a imagem dos seus jogadores. Também a questão de Pogba. Isto são questões que depois entram no jogo, não é? É impossível que não entrem. Sim, tá, somos humanos, todos somos humanos e os únicos que vão pensar que não, quando entras dentro de um campo, não, é impossível. É a primeira coisa que eu digo, quando há um jogador também que atravessa um momento difícil, tem que haver razões. E estas razões, claramente, não é só o campo. E um jogador é, antes de tudo, um homem. Não pode haver só o facto de dizer que, não, quando a gente vai estar no grupo, vai estar juntos, vamos estar no Qatar. Não, é impossível. Quando a Federação está atacada de todos os lados com histórias gravíssimas, quando temos os casos do Pogba, até próprio do Benjamin Mendy, que foi campeão do mundo, está no tribunal agora, quando há histórias cada vez mais malucas com o Mbappé, que é a mesma volta, estas histórias, estas polémicas, vai ter um impacto claramente na equipa de França, e sobretudo eu acho, e tu já estou a imaginar as conferências de imprensa quando vão haver assim revelações, porque eu julgo dos jornalistas também de ter assim trunfos na mão e talvez sair assim os casos pouco a pouco conforme vão passando as semanas, e eu acho que vai ser assim até o arranque do Campeonato do Mundo. Vai ser uma situação muito complicada a gerir, e até o próprio Deschamps está a mostrar uma cara firme a dizer que não, vou conseguir, a gente vai ter um grupo e tudo. Não, vai ser muito complicado com as redes sociais, com as famílias que vão estar à volta fora do campo, com os amigos que vão enviar mensagens SMS e tudo. Vai ser impossível que eles vão atravessar um Mundial tranquilo e sossegadinho. Eu acho que vai ter um impacto muito, muito complicado, e a gestão da equipe vai ser até caótica, eu acho, até o fim, e pode haver mesmo um fracasso, e até mesmo uma equipe de França que saia logo na primeira ronda e na fase de grupo deste Mundial. Ouvimos Éric Mendes, jornalista desportivo, sobre o futuro da seleção francesa. Os gauleses integram o grupo D do Mundial de Futebol e vão defrontar no dia 22 de novembro a Austrália, no Qatar, tendo depois pela frente a Dinamarca e a Tunísia. No ténis, Roger Federer despediu-se dos cortes na noite de sexta para sábado, em Londres, no encontro internacional Lever Cup, na presença de 17 mil pessoas. Roger Federer põe assim o ponto final numa carreira de quase 25 anos, 20 títulos do Grand Slam. Ligia Anjos acompanhou este jogo histórico. Uma carreira que diz ter sido excepcional. Foi uma aventura incrível. Houve tempo ainda para um último tremor na tribuna, para a família e para a esposa Mirka. Ela teria podido travar-me há muito tempo, mas apoiou-me e permitiu-me continuar. Obrigado. Na despedida da lenda suíça, último vôlei virtuoso e a demonstração de uma esquerda a uma mão que tantas vezes tocou o sublime. Em 25 anos, Roger Federer venceu tudo, 20 títulos em Grand Slam, 8 em Wimbledon. Questionado quanto ao apoio e à dedicação dos familiares, o tenista opta por esconder a emoção e responde: Temos mesmo de falar sobre isso? O campeão a lembrar-nos dos traços de humor, ele que durante quase 25 anos nos brindou com todos os ingredientes. A revelação perante o antigo ídolo Pete Sampras em Wimbledon, uma dominação com um estilo que nunca foi igualado e uma rivalidade com Nadal que trouxe uma ascensão do desporto e do ténis ao mais alto nível, quer seja no ténis como na oposição de estilos, mas ainda na capacidade de atrair novos adeptos à modalidade. Rafael Nadal, rival histórico, foi parceiro neste último encontro e cedeu também às emoções ao chorar com Roger Federer. Claro que jogar com o Rafa e ter estes jogadores todos à minha volta, estas lendas do ténis, Rod Laver, Stefan Edberg. Para a história fica esta imagem forte de uma rivalidade que marcou o ténis do século XXI. Roger Federer saiu do corte com mão no coração, abraçado à esposa, filhos e pais, e despediu-se da família que construiu ao longo dos últimos anos em volta do ténis. Ladies and gentlemen, Roger Federer. Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody. Obrigada por ter acompanhado mais este Magazine de Desporto. Até sexta-feira.